Olá, boa tarde. Gil, chega aí, cadê você? Sobre o que é a live de hoje? Hoje é espiritualidade e catolicismo? Mediunidade na Igreja Católica, espiritualidade e catolicismo, enfim, macumba dentro da Igreja Eu Católica. sei nem meu nome, eu vou decorar as coisas. Hoje a gente vai falar com o Gil sobre como que é estar dentro da Igreja Católica e trabalhar com a espiritualidade. Que eu acredito que é um assunto que não é muito abordado, né? Nunca vi, vi muito pouco as pessoas conversando a respeito disso. E, ó, chegou. Vamos lá. Vamos esperar ele aceitar e já começar a trocar ideia com ele. Senta aí, Gil. A Tainá já entrou, o pessoal da Pomigueira. Aê! Fala, Boa, Gil. Tudo Gil. bem? Consegue me ver aí? Sim, tá Muito ótimo. bem. Tá ótimo. Que desespero, viu? Por quê? Ah, vocês me conhecem. É timidez em pessoa. Que isso? Ah, O Boa isso André tarde para tá. vocês. O André tá Aí. Eu estou Funcionou. também A gente tá ajustando lá. aqui tô ajustando também aqui a câmera aqui para poder ficar mais tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem? muito bem. Bem, tranquilo eu também. Tô com fone de ouvido, tá ótimo, tá sensacional. Beleza, Gil. Gil, antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceitado falar um pouquinho com a gente aí da sua experiência como um todo. Eu que agradeço muito, 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 muito mesmo pela oportunidade. É lisonjeado, lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Gil, você é católico de nascença ou você adquiriu depois? Sim, sou católico de nascença. Eu fui criado, apesar da minha família não ser muito praticante, né? Mas o meu pai, ele tinha muito essa questão de eu estar em dia com a religião, né? Então, ele era católico, ele era mais praticante, se tornou praticante, vamos dizer assim, mais nos últimos 20 anos, eu diria, 15, 20 anos, né? Até ele falecer. E ele queria que eu fosse, que eu seguisse, né? Fizesse catequese, fizesse crisma e tudo. E aí, imagina, ele queria que eu fizesse catequese com 10 anos. Eu tinha 10 anos. E eu estudava de manhã na escola, né? Quarta série. E aí a catequese era no sábado de manhã e eu tinha que ir à missa no domingo de manhã. Para uma criança de 10 anos. Você imagina E se deu você certo, né? gostava? Não. Era Eu obrigação. fiz. Eu não Você não concluí. Eu fez? não concluí. Não, eu não concluí. Eu acho que eu fiz 2, 3 meses e desisti. E ele ficou bravo, tudo, né? Mas eu falei que não queria, não aguentava. Era um perdão da palavra para todos, mas era muito chato. Uma criança de 10 anos. E aí, com 15 anos, eu fui por livre e espontânea vontade. Eu participava, eu ia à missa, né? Assim, regularmente, vamos dizer. E aí abri a inscrição para o Crisma. Né? A inscrição para o Crisma, assim, assado, era todo domingo à tarde. Eu fui lá, me inscrevi e fiquei 12 anos dentro da igreja. Ô, Dos Gil, que, posso fazer uma pergunta antes de você claro, continuar aí a sua história? Qual que é a sem diferença dúvida. de catequese e crisma? O que é isso dentro da, Ah, da sim. Ah, organização ok. católica? Ok. Dentro dos sacramentos da igreja, você tem uma sequência, né? Então, o primeiro é o batismo, né? Quando criança, os seus pais e padrinhos, eles apresentam a criança para a comunidade cristã. Ou seja, eles se comprometem em educar aquela criança dentro da doutrina da Igreja Católica. É assim que Por funciona. isso que é feito A- criança, a maioria dos batismos são Isso, bebê para essa isso, ideia. isso. Aí depois vem alguns conflitos meus, né? Porque tem muitos pais e padrinhos que não frequentam a igreja, mas querem batizar a criança na igreja católica. Mas isso aí é um outro assunto, né? A catequese, ela é a preparação para que a criança, normalmente a catequese é com 9, 10 anos. A criança já está alfabetizada, né? Ela já consegue escrever, consegue ler e tudo.
Para que é essa preparação? Para que essa criança tenha o primeiro contato com o corpo e sangue de Cristo. Ela vai se preparar para receber a Eucaristia, né, que é a hóstia consagrada que a gente recebe durante a missa. O crisma, ele é a confirmação, ou seja, é o meu sim adulto. Eu, consciente, eu digo, eu, como adulto, quero ser um católico. Eu vou lá e digo sim. Então, é uma unção com óleo, né, normalmente na testa e no peito, e é um sim consciente que a gente chama, né? É quando você realmente sabe o que você quer e aí você vai lá e diz, sim, eu quero ser católico. E aí, a partir daí, você tem... aí vem o matrimônio, que também é um sacramento. Tem a ordem, que já para quem vai seguir para ser padre. Tem a unção dos enfermos, que normalmente é quando a pessoa está morrendo. No interior, as pessoas fazem isso quando você está bem mal, vão lá e acendem uma vela, colocam uma vela na sua mão e tal. É a unção dos enfermos. Né? Tem a confissão também, que também é um sacramento. Então, a catequese e o crisma, né, na verdade, são dois sacramentos da Igreja Católica. Um é para você se preparar para receber o corpo de Cristo, e o outro é para você dizer sim consciente. Eu quero ser católico, vou lá e digo sim e sigo a religião. E eu trabalhei, depois de fazer o crisma, eu me tornei, vamos dizer assim, catequista, ou seja, você tem uma preparação para que você prepare outros jovens, entendeu? E aí foi quando eu segui a caminhada dentro da igreja, fiquei lá durante muito tempo, e assim, sensacional. É uma experiência incrível, incrível. Legal. E hoje você segue atuante na Igreja Católica? Você continua isso? Não. Depois que eu... Depois que eu... Na verdade, eu já tinha um tempo, e foi muito... até dizer para vocês assim, traumatizante, né? Eu saí, né? Eu deixei de participar porque eu fui morar fora do país, né? Eu tive uma oportunidade profissional e aí eu fui morar fora. E quando eu voltei, eu fui morar numa comunidade alemã no sul do Brasil. E assim, eles são bem preconceituosos, entendeu? Tem uma questão, primeiro porque eu era de fora e porque eu sou de cor, né? Sou moreno. E aí eu não consegui trabalhar. Eu não consegui. Eu tentei ir lá conversar para poder Isso na trabalhar com os igreja. Você jovens. tentou ir na igreja para continuar o Isso, trabalho que você fazia isso, aqui? isso, isso. E já no sul, né? No sul do Brasil. E aí não consegui. Assim, meio que, sabe, quando você percebe que você não é bem-vindo. E aí eu morei lá, não participava, eu cheguei à missa lá algumas vezes, mas aí me distanciei. Me distanciei e aí, assim, ia à missa, vamos dizer assim, esporadicamente, né? Até Uhum. que em 2014 para 2015 eu sempre fui muito curioso, né, em relação à religião. Sempre li sobre as mais diversas. E aí em 2014 para 2015 eu fui apresentado à apometria, né? E aí Peraí, Gil, eu... peraí. Antes de falar disso, Antes disso, né? Tipo o João Kleber. calma, Ok, calma, para ok. tudo, para. Antes disso, Gil, eu queria entender melhor como foi seu trabalho lá dentro. Como Dentro que da igreja? é? Como que Sim, você, sim. como que vocês faziam? Qual que é a ideia? O que você percebia de Certo, lá? certo. Fantástico. Então, por eu ser catequista, eu tive o privilégio de participar de diversos encontros e retiros espirituais, né? Que são formações, né? Que vem um padre, e normalmente não é um padre igual nós estamos acostumados a ver, né? Com a estola, de batina, celebrando a missa. Eles são padres que a igreja pinça e são estudiosos, são pessoas assim espetaculares, de um conhecimento absurdo. E eles vêm para poder preparar, né, os catequistas para trabalhar para que esses catequistas possam trabalhar com a juventude, né? Então, assim, eram preparações tanto bíblicas, né, vamos dizer assim, mais de leitura e compreensão, entendimento, até espiritual mesmo, sabe? Você ter o contato com um plano espiritual, né? E é lógico, dentro da igreja, Mais sobre é, isso. então Quero dentro saber da mais sobre isso. igreja, dentro da igreja, quando você escuta falar a palavra médium,
dá a impressão que você vai incorporar, né? Que vai vir um espírito, vai baixar e você vai começar a falar uma voz diferente e tal. Mas todos nós somos, né? Sabemos disso, né? Então, eu já sentia isso, assim, de uma forma, não vou dizer especial, mas diferente, mais, mais sensível, né? Então, de você chorar, de você se arrepiar, de você. E aí, cada um traduz como quer. Ah, é uma intuição, ah, é uma palavra, ah, eu senti o meu corpo sair, né, minha alma sair. Enfim, e hoje eu entendo um pouco mais claramente que era, né, a Manifestação nossa. extra. Exato, exato, exato. E, assim, eram encontros normalmente finais de semana, né? A gente chegava na sexta-feira num sítio, tinha, nós cantávamos, tinha uma parte de recreação e tudo, mas tinha a parte do trabalho espiritual propriamente dito, que assim, muito forte, muito forte. Eu lembro de uma assim que foi o que me tocou, vamos dizer assim, mais profundamente, que essa pessoa Travou! Não! você Volta, encontrava com Gil! Cristo. Gil, cortou, você pode Oi. falar. Você cortou no o palestrante. Ah, então, o palestrante conduzia a gente, o grupo todo, né? Todo mundo de olhos vendados, né? Só, e assim, era noite, um silêncio total, só a voz dele. E ele foi conduzindo a gente numa dinâmica. E no final, a gente se deparava com um Cristo, mas esse Cristo era o meu companheiro, como se esse Cristo tivesse encarnado naquela pessoa. Mas olha, isso eu tô arrepiado assim contando para vocês agora. E foi, eu tinha, sei lá, eu tinha uns 22 anos, não faz muito tempo, tá? Tinha uns 22, 23 anos. E foi assim, foi o ápice assim desse trabalho dentro da igreja para mim, assim, né? E isso a gente trazia para os jovens, né? Os nossos encontros eram dominicais, né? Então a gente já entrava no encontro começava por volta de 3, 4 horas da tarde e até por volta de 6h30, acabava o encontro, a gente já entrava para a celebração, né? Então esse era o trabalho, vamos dizer assim, fora dos bastidores, né? Era uma preparação minha como catequista. Dentro do encontro com os jovens, nós trabalhávamos as questões da doutrina mesmo da igreja, né? Uhum. Então a gente falava sobre aborto, falava sobre drogas, falava sobre criminalidade, falávamos sobre Bíblia, falávamos sobre, né, diversos assuntos, mas sempre trazendo a palavra, né, de Deus, a Bíblia, para o dia a dia desse jovem, né? Porque é bem difícil para você segurar essa galera, né, 16, 17, 18 anos, eles estão, né, dentro da igreja, né? Mas o que eu tentava passar para eles era não ser, né, vamos dizer assim, quadrado, sabe? Pensar dentro da caixinha, mas justamente o contrário, levar o que eles pudessem absorver de bom ali dentro para o dia a dia deles, para a escola, para dentro de casa, né, para o trabalho, enfim. Assim, eu tenho bons frutos, graças a Deus. Eu sou fruto disso, né? Eu tive catequistas assim que são meus amigos até hoje, amigos mesmos, irmãos, e tenho crismandos meus, né, que são meus amigos até hoje, né? Onde me vêm, me cumprimentam, tem um carinho. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. Então, dentro da Igreja Católica, mesmo que não seja aberta essa questão da mediunidade, da conexão com o plano espiritual, dessa manifestação, vocês tinham, de alguma forma, esse contato. Sim. E o que eles falavam? Que era uma manifestação do Espírito Santo? O que é isso, na Espírito verdade? Santo, Quem é? exato. Como que funciona isso? Então, porque assim, dentro da Bíblia, né, você não escuta falar no Espírito Santo no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é até o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo em diante tem-se o Novo Testamento. E a partir do Novo Testamento se fala o Espírito Santo, que, né, assim, como que nós explicávamos para os jovens o que é o Espírito Santo, né? Porque você tem, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito. Esse Espírito, ele é o agente, ele é o que transforma. Ele é o que faz, por exemplo, você às vezes estar num lugar e falar para uma pessoa uma palavra que aquela pessoa está precisando ouvir. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele age em mim,
né, para que eu chegue até você. Ele é o agente em si, né? É como se Deus ficasse quietinho lá no cantinho dele e ele manda o Espírito agir nas pessoas para que essas pessoas transformem as demais, né? Então, não Isso tinha... trazendo assim para... Pode continuar. Não, pode falar, pode falar. É porque, Então, assim, a primeira vós, por manifestação... exemplo, que... Tá com delay. Desculpa. A primeira É que tá com manifestação que a delay. gente tem... tá, desculpa. A Pode falar. A primeira manifestação que a gente vê na Bíblia, né, tem aquela dos porcos, sabe? Do espírito de porco. Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Que é quando os espíritos estão nas pessoas e chegam os crentes, os que acreditam. E ele expulsa, né? Jesus expulsa esses espíritos e joga nos porcos. Isso, e os porcos, eles não querem esse espírito, eles se jogam do precipício, né? Então, você já tem uma manifestação espiritual ali, né? Então, e a outra manifestação que tem é a de Pentecostes, né? Que é um feriado que a gente é uma data comemorativa na Igreja Católica, que é quando os apóstolos estão reunidos, né? Cristo já tinha morrido e tinha ressuscitado, só que ele não tinha aparecido ainda. E aí o Espírito Santo entra, né? Invade a sala onde eles estão reunidos e as pessoas começam a falar em línguas. Em alguns segmentos da Igreja Católica, como por exemplo a Renovação Carismática, eles falam em línguas, né? Que eles falam lá, 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 É uma manifestação mediúnica. É uma manifestação mediúnica. Então você não, assim, né? Eles não julgam dessa forma, mas existe e é isso. Mas talvez na maneira deles interpretarem. É uma linguagem diferente, mas é uma conexão com o espiritual e eu trazida traduzia pro físico. isso, e eu traduzia isso de uma maneira prática para esses jovens, dizendo assim, que essas línguas, elas se manifestaram nesses apóstolos para quê? Para que todas as pessoas fossem testemunhas do Evangelho do Cristo. Porque já pensou se viesse só num idioma? Como é que você ia, né, espalhar, falar para os demais? Então, eles vieram em todas as línguas, né? Vieram para que todas as pessoas pudessem ser testemunhas desse amor do Cristo pela humanidade, né? Então, era dessa forma prática, assim, que eu tentava traduzir para eles. E funcionava, era legal, era legal. Muito legal. Tanto tem um livro muito bacana que chama Mediunidade na Bíblia, que tem diversas passagens onde a galera deu aquela traduzidinha para quem é um pouco mais espiritualista. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo mostra diversas passagens, né? É a forma espírita, né? De interpretar diversas passagens da Bíblia de uma outra maneira. Só um recado para todo mundo que está assistindo. Tudo que a gente sugere, tudo que a gente vai conversando sugere, a gente depois coloca lá no nosso site o linkzinho para você conseguir encontrar. Inclusive esses livros aí que a gente acabou de mencionar. A Joyce falou, no interior onde eu cresci, o batismo é visto também como proteção da criança na quaresma e realmente tem muitos pais e padrinhos que não frequentam a igreja, mas batizam mesmo assim. Rola mesmo essa proteção através do batismo? Então, na verdade, né, diz, né, os mais velhos que a criança, se não for batizada, vai morrer pagã. Mas se a criança não tem pecado, né, um bebê, né? Então, assim, ela é mais uma crença, né, dentro da doutrina da Igreja Católica, ela é mais uma crença, é mais uma crença que vai se proteger, mas dentro da doutrina, ela é uma apresentação. Você apresenta a comunidade cristã, católica, aquela criança, e você, como os padrinhos, assumindo a sua responsabilidade de educá-la dentro da doutrina. É puramente isso. Não tem Minha mãe pagã, ela vai também, e falava que lá eles falavam que tinha que batizar o mais rápido possível, senão as bruxas vinham e levavam o espírito do bebê. Tá vendo? Não, tem várias coisas. A criança não dorme porque não foi batizada. A criança tá vendo coisa porque não foi batizada. É mais a sua crença, né? Eu particularmente não acredito nisso. É mais essa questão mesmo, né? De você apresentar. Então, eu sou católico, eu vou educar meu filho dentro da doutrina da Igreja Católica e vou levá-lo para participar, e etc, etc. É assim que a gente vê, né? Bacana. O Léo falou, Gil, você acha que o Espírito Santo é a mesma coisa que guia, mentor?
Ou está mais para uma instituição? Alguma... Intuição. 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 Então, eu vejo, né, tendo essa experiência dentro da Igreja Católica e hoje trabalhando mais na linha espírita, eu vejo o Espírito Santo como a própria presença do Cristo. É algo assim que está acima de tudo. É o Espírito puro, né? Eu vejo como a grande fonte sagrada de bênção, de misericórdia, de bondade, de amor e tudo mais, né? O mentor, né? Desculpe aí, me perdoem aí os estudiosos, mas eu vejo o mentor algo assim, não, é mais próximo de você, sabe? Mais palpável, talvez, né? E o Espírito Santo eu vejo como, não que seja inacessível, não é inacessível, mas é algo que está Não é acima, só muito para acima. você, né? Por exemplo, nosso Exato. mentor está com a gente para nos ajudar e ele também aprender essa caminhada. Isso, O Espírito Santo está ali isso. para todos, é como se fosse uma consciência Exatamente, coletiva. exato, isso aí, tá vendo? É só você falar com quem entende que a coisa fica. É ponto de vista só, Gil. Mas é exatamente isso, Rei. Você traduziu da forma que eu penso, sim. E você vê manifestações, por exemplo, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? A paróquia que eu frequentava tinha o nome da santa, né? Nossa Senhora de Fátima. E para quem não sabe ou para quem não é católico, Nossa Senhora é Maria, mãe de Cristo, né? E em cada lugar que ela aparece, ela recebe o nome. Então, tem Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu em Aparecida. Tem Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu em Fátima. Tem Nossa Senhora das Graças, que é a das Graças. Tem a do Bom Parto, etc, etc, né? E curiosamente não, né? Não foi curioso, porque foi planejado. Eu tive a oportunidade de conhecer Fátima. Eu fui a Fátima em 2015, né? Era um sonho meu que eu tinha, eu tive a oportunidade. E eu fui, e não cheguei aí à igreja que foi construída no lugar onde ela apareceu, né? Onde a história conta que ela apareceu para os três pastores lá. Porque estava em reforma, eles estavam, mas aí eles construíram uma capela muito próxima assim da igreja principal e assisti uma missa lá e é algo assim inexplicável, é uma energia assim para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, como quando eles chegam na Basílica aqui em São Paulo, né? É a mesma sensação, é indescritível, é algo assim muito grandioso, sabe? E Nossa Muito Senhora, grandioso. para quem é simpatizante aí ou é um bandista, tem um sincretismo com o Oxum. E o Gil, que eu sou amiga, assim, mais próxima do Gil, sei que ele tem essa energia pura nele, de amor, de aconchego. É sério, você é sensacional, de carinho, né? Obrigado, De ter essa obrigado. proximidade. Então, você vê que, às vezes, a energia é a mesma. A única diferença é a linguagem, né? Como A você mostrou. linguagem, exatamente. Tem mais Exatamente, pergunta para exatamente. você, Gil? Manda, Suzana vamos lá. Nakamura perguntou: existe preconceito dentro do catolicismo com os carismáticos? Existe sim. Existe uma. Porque é outra coisa que eu ia comentar. Dentro da Igreja Católica existem dois segmentos, né? São os padres diocesanos, que são os que seguem a diocese. Não sei se vocês sabem, mas muitas companhias, muitas empresas, elas adotam a mesma estrutura da Igreja Católica como forma de gerenciamento, sabe? Presidente, gerente, subgerentes, blá, 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 dessa forma. Então, dentro da Igreja, existem dois ramos, que é os diocesanos, dos quais fazem parte os carismáticos, e tem os verbitas. Os verbitas, eles são padres missionários, ou seja, eles não têm residência fixa, eles não têm uma paróquia fixa. Então, eles vêm e normalmente eles vão para os lugares assim mais afastados, os mais problemáticos, né? Campos de refugiados, eles vão para esses lugares onde mora gente muito pobre, sabe, na favela, assim, normalmente eles estão nos países de terceiro mundo, normalmente eles estão aí em missão, então eles ficam 2, 3 anos e aí partem para outro lugar, né, eles estão sempre, e os diocesanos não, os diocesanos são esses que seguem vamos dizer assim, o caminho, eles são padres de uma comunidade, aí eles assumem uma paróquia, e aí, depois que assumem uma paróquia, eles continuam estudando e se preparando até assumirem uma diocese, que já é um grupo de paróquias, aí depois uma arquidiocese, e assim vai, entendeu? Então, tem sim. E por quê?
essa diferença, porque, assim, explicando bem em palavras simples, sendo bem simplista. Os verbitas, eles falam que eles assumiram a responsabilidade de Cristo de ajudar o próximo, de ir lá botar a mão na massa, sabe? De ir lá levar comida, disso, aquilo, outro. E os carismáticos são os que ficam só rezando, sabe? Cantando. Então, existe um preconceito. Não que os carismáticos não façam o outro lado, entendeu? Mas existe sim esse preconceito, vamos dizer Vou assim, dar minha uma impressão do rixa. que você falou. Eu sou totalmente leiga, nunca frequentei igreja católica, assim, de Aham, fazer aham. catequese e tal. Mas é como se um ficasse lá na igreja e as pessoas viessem até eles. E o outro, eles fossem até as pessoas. Exatamente, exatamente. Para vocês terem uma ideia, né? Assim, eu não tenho na TV ou publicamente um padre verbita para dar um exemplo para vocês, mas o padre carismático que nós temos, assim, que é o mais famoso, é o padre Marcelo Rossi, né? Ele foi o que difundiu a sequência, né? Esse segmento novo da renovação carismática no Brasil. E, na época, né, eu frequentava a Igreja Católica, né, eu era bem assíduo, e, assim, e a igreja que eu participava era verbita, né? Então, só que existia essas coisas, o pessoal lá só fica rezando para o Espírito Santo, e botar a mão na massa, que é bom é nada. Eu falo, mas graças a ele, né, muitos católicos voltaram para a Igreja Católica, né? Porque quando eu começava o meu encontro, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu perguntava para os jovens era assim: o que você precisa fazer para ser católico? Né? O que você precisa fazer para ser católico? Basta você nascer numa família que se acha católica, você vai ser católico, mas você não tem a menor ideia do que é ser católico, enfim. E aí a gente tentava passar esse esclarecimento para eles, né? Então, mas é mais ou menos isso, sim. A renovação carismática, ela está muito próxima do gospel, do evangélico, do batista, sabe? Muita música, muito louvor e tudo. O que também é bom, o que também te aproxima, né? Sim. Da espiritualidade de uma maneira geral. E o verbita, não. O verbita é aquele que faz a campanha do sopão, que faz a campanha do agasalho, que faz a campanha da cesta básica, que vai na favela, que vai visitar a criança que tá precisando de um remédio, sabe? Eles são mais nessa linha mão na massa, vamos dizer assim. Sendo bem simplista, tá? A diferença entre as duas linhas. Sim. Quer perguntar? Bacana. Ai, minha câmera balançou aqui. Tem muitos santos, você falou, né, de Nossa Senhora de Fátima, que tem uma história muito bacana, Sim. né? A história da aparição, Sim. dos 3 pastores portugueses. E isso. Que santo você acha que é muito bacana nessa parte de espiritualidade, de conexão? Olha, uma curiosidade. Você sabia qual que é o país que tem o maior número de santos? Putz, eu chutaria Itália, mas... Mas não é. Se não me engano, é o Vietnã. Por quê? Porque lá eles consideraram que todas as pessoas que morreram na guerra são santos. Entendeu? Então deve ter... Porque morreram por uma causa. Então é um negócio bem, bem maluco, assim, né? Olha, eu gosto muito da história de São Bento, né? Gosto bastante da história de São Bento. É o principal. Tinha certeza que você ia falar isso, porque São Bento era macumbeiro, gente. Vamos falar, ele era mais espiritualista, né? Ele era mais. Eu gosto muito da história de São Bento, muito mesmo. Gosto muito da... Pode falar. E é muito engraçado, porque toda vez que eu penso em São Bento, eu penso no Preto Velho. É muito. Né? A gente que é espiritualista, que frequenta, a gente se brinca assim, né? É macumbeiro, mas é uma forma carinhosa de. Sim, sabemos disso. Sabemos disso. Oi. Você contou, né, a sua jornada dentro da Igreja Católica, como é a espiritualidade dentro da Igreja Católica, o porquê, de certa forma, você se afastou da igreja. E agora conta aí, como é que você chegou na apometria? Como que foi, assim, o primeiro ponto? Porque você foi praticamente a vida toda católico, né? Sim, praticamente a vida toda. Tem 5 anos aí que eu tô na apometria, né? Então, eu cheguei na apometria, né, através de uma pessoa que me fez um convite, né? E eu sempre fui muito curioso, como eu disse para vocês, né? Sempre. Eu sempre gostei de ler, sempre tive bastante curiosidade. Só que eu tinha um medo, né? E esse medo, ele pode ser traduzido até em preconceito, vamos dizer assim, né? E então,
essa pessoa me fez o convite, vamos lá, tem uma reunião legal, né? Se você quiser ir, tiver a fim de ir lá para tomar um passe, né? A primeira, eu lembro como se fosse E hoje, assim, você a nunca primeira tinha pergunta, ido em nenhum lugar? não, não, Você nem nunca tinha centro ido num terreiro espírita, de não, Umbanda, nem não, não, kardecista, não. nada? Não, eu tive uma experiência na linha da Umbanda, porque eu tenho uma parente, né, que ela trabalhava com isso e ela chegou a fazer 2, 3 trabalhos. Eu tinha 9, 10 anos de idade, mas eu fiquei extremamente assustado porque eu era uma criança e ela fez um trabalho na casa dela, né, não sei dizer exatamente, uma gira, talvez, tinha umas pessoas com cartola, umas capas pretas, enfim. E eu tive essa experiência só, mas isso não me traumatizou, né? Mas foi algo que eu fiquei assustado. No dia eu fiquei assustado, mas eu não carregava isso na memória. E quando essa pessoa me convidou, me falou desse lugar, né? Eu peguei e falei assim: olha, só me responde uma coisa, eles não falam do futuro, não, né? Porque eu morro de medo disso, sabe? Olha, vai acontecer tal coisa com você, você tem que afastar disso, daquilo. Olha, não, 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 é tranquilo, você vai ficar tranquilo, é assim, assado. Eu falei, eu vou, né? Falei, então tá bom, coloca meu nome lá, né? Dá meu nome lá. E aí ela passou o nome para a pessoa que agendava e, sei lá, não lembro exatamente quanto tempo passou para a data do meu atendimento, né? E foi já na casa da Dora, onde a gente trabalha. Eu lembro do Léo, lembro do Renan, Qual foi a eu primeira lembro, impressão quando você chegou lá? eu quis voltar, porque eu cheguei na sala, né? Porque assim, eu fazia uma outra ideia, né? Eu cheguei, abri a porta, todo mundo sentado em círculo, a cadeirinha lá no lugar, eu Luz falei, meu Deus do apagada? céu, luz apagada. Eu falei, gente, o que que vai ser? Vai ser uma sabatina? Vão começar a perguntar do que eu fiz, quais são meus pecados, enfim. Mas eu fiquei assustado, fiquei, porque primeiro que eu não achei que teriam tantas pessoas, né? Achei que seria uma coisa mais reservada. Tipo, sabe, porque outro detalhe, a gente se benzia, sabe, na rua, tinha aquela senhora que era um pouco mais espiritualizada, então ela benzia as crianças da rua com arruda, então isso a gente fazia aqui na rua de casa, né? Então era uma coisa que eu estava mais acostumado, vamos dizer assim. Tá. Então Ô, eu achei que fosse Gil, alguma coisa. Oi, só te cortar um minuto. Gente, a gente claro. está falando da apometria e tal. A apometria é um tipo de tratamento energético que a gente trabalha em conjunto com a espiritualidade e é em grupo. Um grupo de pessoas atendem apenas uma pessoa. E o Gil passou por esse atendimento e hoje ele é um dos trabalhadores desse grupo. E na quinta-feira, 17 horas, nós vamos ter uma live para falar só de apometria com o Léo Bastos, que é um dos nossos professores lá, junto com o Gil, aprendo muito com eles. Aí quinta a gente vai falar só disso. Mas continua, ô Gil, desculpa aí te cortar. Não, sem problema nenhum, ótimo esclarecer. Então eu imaginei que fosse o quê? Tipo, se a mulher fosse me Benzer. benzer, alguém fosse me benzer. E chego lá, a sala escura, várias pessoas sentadas, uma cadeirinha lá no meio, eu falei, pronto, né? Meu Deus. Mas ok, né? Aí, na época a gente não tinha maca, né? Então nós passávamos sentados, né? E eu lembro do meu atendimento, fazia acho que fazia um ano e meio que meu pai tinha desencarnado, né? Então você vai escutando aquelas coisas todas, né, que nós sabemos, então você tenta associar com alguma coisa e etc. E quando acabou, na primeira parte do atendimento, eu fiz algumas perguntas relacionadas a essa questão, né, que você fica tentando associar o que é dito ali tudo. E eu lembro muito bem, quando terminou o meu atendimento, né, o senhor Leonardo, né, perguntou se eu não queria trabalhar. Eu falei, você está de brincadeira, primeira vez que eu venho aqui, você quer me chamar para trabalhar? Eu falei, mas vou fazer Trabalhar o do quê quê, né? aqui? Eu vou ficar sentada Trabalhar aqui do e quê? fazer o quê? Não, vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? É só para mim ficar sentado aqui, né? Se for Porque para eu não... rezar, você sabe, né, Gil? Pai Nossa, Maria, Creda, Salve Rainha. Terça é comigo, se for para falar de Bíblia também é comigo. Agora, olha, gente, foi uma surpresa assim, né? E aí? E eu aceitei. Aí eu aceitei, falei, ok. Então quinta-feira que vem, esse mesmo horário, Quem você é pode mais vir. doido? Quem chama, quem Né? aceita. Mas aí ele mexeu com a minha curiosidade, né? Aí acabou, né? Eu falei, vou, acho que vou. E eu sou muito intenso nessas coisas, sabe? Eu gosto, eu quero participar, eu quero conhecer. Então, aí ele já passou logo o link do Drive lá, que a gente acessa, né? Que tem a apostila da apometria, tudo. Aí, na sequência, eu já fiz o curso do Reiki.
E assim, né, trabalhando, né, todo dia lá com vocês, né, com o pessoal todo, e aprendendo, cada aprendendo um pouquinho, lendo ali, lendo aqui, e trabalhando e adquirindo essa experiência, que na verdade é uma experiência que a gente tenta buscar fora, mas está dentro da gente, né? É um negócio muito engraçado, né? A fonte está aqui, né? Tá dentro de cada um. Então, eu acho que essa coisa que você tenta buscar fora, ela é muito mais para ativar isso que está guardado aqui dentro em algum lugar, né? E você simplesmente poder ajudar as pessoas, né? De alguma forma. Isso é incrível, é incrível. Ô Gil, e como E que aí tô lá foi até hoje. essa primeira vez que você foi lá, e no decorrer desse tempo, você consegue associar algumas situações da apometria com algumas coisas que você sentia antes? Por exemplo, eu tenho um guia que eu conheço, por exemplo, sei lá, um preto velho, que se apresenta para mim assim hoje, e eu senti essa mesma energia quando eu estava lá na Igreja Católica, mas eu não sabia o que era. Tem isso? Exato, exato, exatamente. Eu ia comentar isso com vocês. Né, na verdade, é muito engraçado, porque nos exercícios que a gente faz na apometria, vem dessa conexão com o seu mentor, ou um dos mentores que está ali mais próximo de você, né? E eu tenho alguns, né? Tem um xamã, tem um cacheiro viajante. Esse cacheiro viajante aí, acho que é o que me acompanha já de longa data, né? E é muito engraçado que teve uma das experiências que eu tive dentro da apometria que me lembrou em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer o Vaticano. Eu estava na Europa e aí eu fui a Roma, né? E para conhecer os monumentos históricos lá, enfim. E aí fui ao Vaticano, que é o menor país do mundo. Então ele está em Roma, mas ele é um anexo, ele é separado, vamos dizer assim. E aí eu fui na Capela Sistina, né? Que estava sendo preparada para fazer o túmulo do Papa João Paulo II, né? Assim, a energia, a conexão do momento que você está lá é um negócio tão forte, é tão forte, que ele chega a ser até físico, sabe? Chega até te sacudir. Em alguns momentos, hoje em dia, né, quando eu faço os trabalhos na apometria, ou até mesmo estou viajando a trabalho, alguma coisa nesse sentido, eu sinto isso em alguns momentos, sabe? Então, é uma conexão, na verdade, assim, tá sempre ali com você, né? De repente, o teu estado, o teu momento que te faz enxergar ou estar mais ou menos sensível com essa conexão do seu mentor, do seu guia, né? Mas o mais forte, né, tem essa do cacheiro aí, que é algo que me marcou bastante, mas tem a do Preto Velho, né, que é quando a gente formata o banquinho lá, ele participava já lá na igreja antes, sem eu saber, né? É um Ô, Gil, negócio você muito estava louco. no Vaticano durante o conclave que elegeu Ratzinger Papa? Não, não. O Ratzinger foi curioso também, porque olha só, eu viajei para fora em 2005, porque eu fui morar fora lá do país e fui para a Alemanha. E, coincidentemente, eu viajei no dia 1º de abril. E o Papa morreu, o Karol Wojtyła, que é o João Paulo II, ele morreu no dia 2 de abril. Só que eu cheguei lá na Alemanha, liguei a Não foi TV você não, e né? tá lá. Oi? Não foi Não você não, entendi. né? Não, não, não. E tá lá na TV, Pope Stott, que é alemão, o Papa está morto, eu, caraca, né? Só que eu não entendia nada, a TV tudo em alemão, tudo, e eu fiquei ouvindo, aí fui acessar a internet para ver alguma coisa, enfim. E quando teve o conclave, eu estava na Alemanha, e foi uma festa, porque o Papa, né, o Josef Ratzinger, alemão, e eu estava na Alemanha, então as igrejas todas lá, né, apesar que a maioria na Alemanha eles são luteranos, né, mas, enfim, tem uma grande história também com a Igreja Católica. E foi uma festa, foi uma festa. Quando saiu o conclave lá, que elegeram o Bento XVI, foi uma festa muito grande, porque eu estava no país de origem do cara, né, então eles fizeram bastante festa, né? Mas eles não são muito católicos, não. A grande maioria é luterana. E se você buscar na história da Igreja Católica com a Revolução Luterana, né, com o que Martim Lutero fez, depois do concílio que teve, se eu não me engano, em 69, as reformas da Igreja Católica trouxeram as reformas que Lutero fez, só que ele fez antes. Então, se você comparar hoje a Igreja Católica com a Reforma Luterana, olha, é
muito parecido, muito parecido. A doutrina, né? Aquela coisa do padre rezar a missa de costas, a missa ser rezada em latim, celebrada em latim, essa coisa toda, né? Isso aí foi quebrado, né? E passou a ser o que a gente tem hoje em dia aí nas igrejas, o que a gente vê hoje, né? Que está mais atual. Eu entendo bem a festa que eles fizeram, porque mesmo que não é católico, aqui no Brasil festejaria caso Fábio de Mello fosse o próximo Papa, por Sem exemplo. dúvida, A gente sem ia dúvida. comemorar como se fosse uma Copa do Mundo. Eu amo o Fábio de Mello. E nós tivemos, né? Nós tivemos ele me ajudou tanto, que ele nem... Eu sou tão grata a ele, porque minha jornada na espiritualidade de forma mais ativa começou depois de um processo que eu era casada, me separei, e nesse processo eu comecei a buscar o autoconhecimento. E o Fábio de Mello me ajudou, assim, de uma forma maravilhosa. Ele tem um programa, inclusive, que é Conexão Espiritual, se eu não me engano. E ele fala de tanta coisa, assim, de desenvolver o autoconhecimento em busca da cura interior de você com você mesmo, que, gente, é incrível. Eu amo esse homem. Então, e aí você vai tratar um assunto desse para uma igreja ou um padre talvez um pouco mais conservador, esquece, né? Porque a gente sabe que tem exorcismo, né? A gente sabe que tem uma série de outras linhas dentro. Isso? Existe, mas é um negócio bem fechado, né? É bem fechado, é bem fechado. Porque a gente não pode fechar os olhos e dizer que não existe, né? Porque essas manifestações, elas existiram há muito tempo atrás e existem ainda hoje, né? Então, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? E nós tivemos um papável, né? Agora no último, né? Que é o Dom Cláudio Umes, né? Ele é prefeito, né? Lá do Vaticano, né? E ele era um possível papa, né? Mas não. E papa, não sei se vocês sabem, mas papa significa Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Não sabia. Porque o primeiro papa da história foi Pedro, né? Porque Cristo disse nos evangélicos, Cristo disse: Pedro, o teu nome é pedra, e sobre o teu nome construirei a minha igreja, né? Ou seja, uma pedra firme, uma rocha, né? De fé, porque Pedro foi aquele apóstolo que, acontecesse o que acontecesse, ele estava firme na fé com Cristo, né? Então, e Papa significa Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. É isso, o primeiro Papa da história. Engraçado, né? O Léo falou gratidão sem fim por você ter aceitado e entrado em nossas vidas. Olha só, também sou muito grata. O Gil é maravilhoso, ele é incrível. Capaz, eu assisti a live do Léo no sábado e falei, gente, o que eu vou... Cara, Oi? tu é top. A Mércia Ferreira concorda. Cara, tu é top. Essa é minha prima, amada. Amor da minha vida. De forma alguma, mas de jeito algum. Então, bom, essa caminhada aí, né, toda dentro da igreja e agora, né, buscando conhecimento do outro lado, né, que do outro lado, não vou dizer outro lado, né, são só maneiras diferentes de ver a mesma coisa, né. O que a gente chama na Igreja Católica de intuição, a gente já chama de espiritualidade, né, então, mas tá tudo conectado, né, tá tudo na mesma direção, né? E a principal religião, né, é o amor, né? Você doar amor, você manifestar e transmitir isso de alguma forma, ajudando o próximo, que foi isso que Cristo fez durante toda a vida, né? É a mesma coisa você falar para um católico ou de alguma maneira diferente que Cristo usava reiki para poder curar as pessoas, né? Imagina só, né? Porque o reiki é muito antes de Cristo, né? E aí você consegue, você tem que abrir, né? Abrir o horizonte e perceber que essas outras coisas, todas elas vêm para somar. Vêm todas elas para poder somar. Quem quiser ficar muito restrita, que fique. É uma Exato, forma, né? Uma forma daquela pessoa se conectar. Então, por isso que tem várias vertentes religiosas. Porque cada um fala uma língua e você se identifica com ela. Então, é como se quem é espiritualista, aberto e tudo mais, falasse mais línguas. Exato. É o troglodita, igual o professor Girafales. É o troglodita porque você se fechar numa só, por mais que... Assim, você se fechar numa só, eu não critico de forma alguma, né? Mas você
ignorar as demais, ou dizer, ou ser contra, avesso, aí sim, aí eu sou um Tem a pouco mesma contra, opinião, Gil. né? Você Gil, seguir a sua, não, eu tenho a minha, pode falar, O Léo Andrezão. leu minha mente e perguntou: você acha que o contato com o mundo espiritual mudou em algo sua relação com o catolicismo? Ah, mudou, porque, na verdade, assim, a própria doutrina da Igreja Católica, ela te limita, né, um pouco, né, ela não te abre tanto para essa manifestação, né, e esse meu contato, porque, assim, né, isso é muito pessoal. A minha formação, né, acadêmica, vamos dizer assim, ela me traz muito 1 mais 1 é igual a 2, tem que ter uma explicação, não pode ser, né, a gente, né, nos dias de hoje, a gente não consegue viver assim em cima de dogmas, né, uma verdade incontestável. Não, isso é assim porque é assim e acabou. Não, peraí, mas, né, por mais que tenha fé, por mais que tenha alguma coisa, tem que ter uma explicação, né? E aí a gente foi buscando respostas, eu fui buscar essas respostas, né? Então, esse meu contato com o mundo espiritualista, esse mundo espírita, vamos dizer assim, ele mudou sim o meu modo de ver. E mudou para melhor, né? Porque algumas coisas que eu não entendia antes dentro da Igreja Católica, hoje eu entendo. E se fortaleceu, né? Não deixei de ter a fé, né? Eu não deixei de achar bonita a missa ou a missa espiritualizada, né? Muito pelo contrário, né? Você ir a uma missa e você saber o que significa cada momento da missa, porque a missa ela é um rito, né? Ela é Sim. um rito. E a Ela é um Umbanda rito. bebe disso daí, né? Bastante para poder. Então, e quanto mais você sabe, quanto mais você conhece esse rito, mais espiritualizado você fica. Aquilo te toca mais. Porque senão fica a sua fé pela sua própria fé, o que também é incontestável. A fé não se mede, né? A fé não se contesta. Mas quando você vai à procura de entender e essa sua conexão, ela se torna mais ampla, ela se torna mais íntima e é algo assim inexplicável. É algo que realmente você sai, né? Eu tinha um padre, um dos párocos da igreja, na época que eu frequentava, ele dizia o seguinte: se você entrar na missa e sair da mesma forma, não adiantou você vir à missa. Você tinha que sair transformado, né? Porque senão você foi lá para escutar e nada mudou na tua vida, né? Então toda missa que você for, ou que se você se prontificar aí, viva aquilo, né? Deixa aquilo entrar é, Deixa aquilo entrar no teu coração, deixa aquilo te transformar de alguma forma, seja numa leitura, seja na homilia do padre, seja na oração que você vai fazer lá no momento de confissão, seja na hora que você vai receber o sacramento da Eucaristia, enfim, você tem que sair transformado, né? Era essa a proposta. E eu achava isso, assim, aquilo ficava me martelando, entendeu? Todo dia que eu saí da missa, eu falava assim, mas o que eu aprendi, né? O que eu tô levando daqui hoje, né? E sem dúvida, o meu contato com o mundo, com esse mundo espírita hoje, esse mundo espiritual, essa conexão, ela mudou completamente o meu ponto de vista, a maneira como eu sinto, né, as coisas e me identifico, né. Isso é muito legal, muito bom. Só confirmando que todas as religiões são a mesma coisa, só falam de forma diferente. Meu preto velho me falou uma vez: se você for até uma gira, ficar 3 horas lá e não ofertar pelo menos uma lágrima, você perdeu 3 horas da sua vida. Mesma coisa. Exatamente, né? Porque eu acho que é isso, né? A religião, de modo geral, né? É você se religar, né? Você se conectar com esse ser supremo, seja qual for a sua religião. E se isso não te transformar naquele momento que você está ali, que você se dispôs a fazer a tua conexão, é em vão, né? Foi em vão. Deu até um suador aqui no olho, mas passou. É, Vocês são uns lindos. Eu sou fã de vocês. E a gente de você, Gil, você sabe. Se a gente Ah, quiser, a tá gente trazer bom. você para morar aqui com a gente, né? Olha, na verdade, por conta dessa situação toda aqui, né, que o mundo inteiro está vivendo, né, eu fui a uma gira só de vocês lá no Ah, terreiro, e como quando foi ia ter seu a primeiro dia? segunda, Sua quando ia primeira ter a vez no terreiro. segunda, aí fecharam, né, poxa vida, mas não faltaram oportunidades, eu tenho certeza disso, tenho certeza disso. a Gabi Lopato Ah, falou: nada como uma live inteligente com gente inteligente. Lagramos a segunda.
Muito bom, muito obrigado, Gratidão. Gabi. Honrados. Gratidão, gratidão. Obrigado a todos. Muito obrigado. Simone Caseta perguntou: vocês todos são maravilhosos. Gratidão por todos os ensinamentos. Gratidão, Ó, sim. Muito Fernanda obrigado, gente. Rolim. Gi, como tu enxergas o catolicismo dessa transição planetária? Do ponto de vista Olha, legal. o meu ponto de vista, né? Então, o que acontece? O Papa, né, como o líder, né, máximo da Igreja Católica, ele tem uma função política muito forte, né? Ele tem poderes, vamos dizer assim, políticos muito fortes, muito fortes. Mas e hoje a Igreja ela está voltada para esse lado mais humano, né? Esse lado mais é, relacionado com os problemas que as pessoas têm no dia a dia. No entanto, todo ano, né, a igreja, principalmente a Igreja Católica aqui no Brasil, ela lança a campanha da fraternidade e todo ano trata de um tema que é um tema próximo, né? Já foi falado dos presidiários, já foi falado sobre a questão da água, né? Então, a igreja trabalha isso de uma maneira muito séria, né? Então, eu vejo, para quem participa assiduamente da igreja, ou quem tem a oportunidade de participar de algum grupo específico da igreja, não somente ir à missa, mas participar efetivamente, porque, gente, tem abertura. Para quem é católico e você frequenta a sua comunidade, um puxão de orelha, sabe? Saiam desse comodismo de somente a missa, sentar ali, levantar, sentar, levantar. A igreja precisa de pessoas trabalhando, efetivamente, sabe? Seja no grupo de mães, seja no grupo na pastoral da catequese, seja tem um grupo dos vicentinos, que os vicentinos são as pessoas que trabalham diretamente com o público carente, com as pessoas que moram na rua. Gente, tem N grupos onde você pode atuar diretamente, né? Colocando a mão na massa. E aí sim a gente consegue fazer essa transformação, né? A gente consegue ver o nosso trabalho sendo colocado em prática, né? Porque você ir só lá para buscar o teu, vamos dizer assim, o teu afago espiritual é muito simples, né? Então a gente tem essas opções aí, tem essas oportunidades. Ô, Eu Gil, penso assim. tem um monte de Oi, pergunta aqui, nossa live já está acabando, infelizmente, então eu vou pedir as perguntas que não pergunte. conseguimos, que a gente não conseguir responder, mandem para o Gil ou para a gente. Ô, Gil, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Para você, o que é mediunidade? Para mim, o que é mediunidade? Mediunidade, para mim, olha, para mim é você se dá o direito, se dá a liberdade de se conectar com um plano espiritual, seja de qualquer forma, seja através de uma música, seja através de uma palavra, seja através de um incenso, seja você ouvindo a sua intuição, seja você conversar com alguém que já partiu, enfim, para mim é isso. E não tem uma maneira de se medir. Você é mais médium, menos médium, eu penso assim, né? Você trabalha isso em você. E quanto mais aberto você tiver, eu acho que maior é a sua conexão. Para mim é isso. Top. Gil, a Nadra tá Nadi perguntando. Rafa. Isso, Ah, Rafa. é minha prima. Você tem. Ah, então você já conhece. Você tem vontade ou já recebeu alguma psicografia? Não, eu não tenho vontade. Eu já recebi uma Ah, psicofonia. tá. Psicofonia. Eu vou puxar sua orelha e Psicofonia. falar que não. Oxi, como não? Rê, Eu tô aqui com testemunha. Eu tô aqui com a essa testemunha de testemunha, essa Gilmar. Já testemunha. recebeu A assim. gente vive recebendo mensagens, né? E, gente, é gratificante. Nadi, eu nunca recebi psicografia, né? Na verdade, a gente, lá no trabalho de apometria, eu recebo muito psicofonia, que ou seja, a gente escuta, né, os mentores e a gente passa a mensagem para quem está lá sendo assistido, ou às vezes simplesmente para quem consulta a gente. É algo assim extraordinário, extraordinário. Só para quem vai lá e que sente. E o nosso trabalho, puxando um pouco a nossa sardinha, mas é a pura verdade. Nosso trabalho
ele é muito isento, sabe? A gente não tem... As pessoas às vezes até acham que vão lá, mas eu tô vindo aqui porque fulano comentou o problema que eu tenho, alguma coisa, e não, a gente é totalmente isento de qualquer informação externa. Você vai lá, você recebe puramente o amor e a ajuda do outro lado do plano espiritual através dos nossos mentores. É algo assim fora do Maravilhoso. Eu comum. sou muito grata por ter entrado na minha vida. E eu também. Muito, eu muito, também. muito. E eu também, bastante. Tem mais pergunta? A apometria Vamos fez lá. tão bem pra Renata que pouco tempo depois dela ir na apometria, me conheceu. Tá se achando. André, olha, eu lembro uma mensagem pro André que eu passei não, né? Que o seu mentor mandou para mim, para ela, lembra? Ah, você não estava no atendimento. Não, você estava sim. Eu falei que você... não, acho que você estava assim. Um dos atendimentos dele, o mentor dele falou que ele não podia te largar, vamos dizer assim. Que você era muito importante na vida dele. Não sei se você lembra disso. Então. Agora... Não, gente, olha... Todo mundo queria um encosto desse aí, viu? Todo mundo queria um encosto desse aí, Rê. O André é sensacional, fantástico. Aí. O que você acha dessa mistura entre política e religião que nosso presidente, tá ok? Teima em fazer? Ah, gente, isso aí sei lá, o nosso presidente, às vezes, ele dá umas vaciladas, né? Você não pode misturar, né? A nossa fé, primeiramente, eu acho que se você realmente seguir a tua religião de uma maneira... Porque nenhuma religião prega o mal, nenhuma religião prega a segregação de nenhuma forma, né? Então, se você realmente seguir a tua religião, seja ela qual for, ao pé da letra, você vai tentar sempre agregar, sempre somar, sempre ajudar e fazer as coisas não somente para um grupo, mas para todos, de uma maneira geral. Então, eu acho que o que ele faz não condiz não, viu? Com todo o respeito que eu tenho pelo nosso presidente, pela religião dele, que eu não sei qual é, mas enfim, eu respeito por todas as religiões, não condiz não, porque a preocupação dele não está de modo geral, vamos dizer assim, né? Sim. Nosso vô de santo, que é o pai Alexandre Comino, ele sempre fala que Umbanda é uma religião e, por definição, religião faz o bem. E eu tenho aqui alguns livros, eu tenho a Torá, eu tenho o Zohar, eu tenho o livro do islamismo, e todos os textos sagrados que eu já li, católico, evangélico, umbandista, sempre faz o bem. Sempre, exatamente. Então, sempre, não tem por que distorcer tanto assim. Até mesmo as pessoas que criticam muito, né, esse pessoal que se explode tudo lá por conta da religião deles, é uma outra questão, né? Isso aí é uma outra questão. O Islã é uma religião linda, mas as pessoas usam o nome... Assim como todas, né? Todas as religiões têm... Mas, enfim. Exato. Maísa Muniz, como faz para conhecer o trabalho de vocês? Maísa, eu vou deixar depois aqui no Story um link para entrar num grupo no qual a gente está fazendo algumas reuniões com o pessoal da apometria que são abertos. Quem quiser participar vai ser um prazer. É às terças e sábados às 20 da noite que nós estamos fazendo nesse momento, né, da quarentena, enfim. E aí a gente passa mais informações que está acabando o nosso tempo de live. Falta aí 1 minuto e pouquinho, então vamos nos despedir. Gratidão a todos que participaram. Quem quiser saber mais sobre a apometria, na quinta-feira a gente vai ter live com o Léo e amanhã a gente vai ter uma live falando sobre a ayahuasca com o dirigente de ayahuasca. O que é, como funciona, que vai ser com o Júnior. Muito obrigada, Gil, por você ter olha, muitíssimo obrigado, André. Gratidão, gente. Muito obrigado. Vocês são fantásticos. Sou fãzaço de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Por isso a gente está tão bem, somos afins. Muito. É que o amor de Nossa Senhora no nosso coração. Amém. Muito obrigado, gente. Um beijo. Super abraço. Gratidão, Gil. Beijo. Gratidão. Muito obrigado. Beijo.